Olá, investidor e futuro milionário. Tudo bem? Bem-vindos ao canal onde você aprende a investir com segurança e estratégia. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar em uma análise profunda de dois grandes fundos imobiliários do mercado brasileiro, o Maxi Renda FI e o Kinea Renda Imobiliária, famosos MXRF11 e KNRI11. Primeiro, faremos uma análise detalhada de cada um e depois vamos compará-los em termos de lucratividade e desempenho financeiro. Vale a pena destacar que esses fundos operam de maneira diferente, então prepare-se aí porque aqui vai muito conteúdo valioso. E nós podemos ver que o MXRF11 está a 9,24, pagando um dividend yield de 12,66%. Enquanto o KNRI está no seu preço de 132,34, ou seja, em valor ordinário está mais difícil de comprar uma cota do KNRI do que do MXRF11, pagando um dividend yield de 9,07%, o PVP de 0,82, diferentemente do MXRF11 que tem seu 0,98, ok? Então, nós podemos comparar o PVP de um e outro, e os dois estão abaixo de 1, o que é um cenário muito positivo, principalmente para o KNRI, que tem seus fundos de tijolos, ou seja, tem seus prédios, e ele está descontado em relação ao valor patrimonial, ok? O seu preço está descontado em relação ao seu valor patrimonial. Vamos começar pelo MXRF11. Este fundo foi criado no dia 13 de abril de 2012 e ele tem como objetivo gerar renda através de ativos financeiros com lastros imobiliários, CRIs, debêntures, LCIs e cotas de outros FIIs. Mas o que é um fundo imobiliário? Bem, é um ativo, um veículo financeiro que possibilita você colocar seus recursos no setor imobiliário, gerando renda por meio de aluguéis ou ativos financeiros lastreados em imóvel. E o que são CRIs? Certificados de recebíveis imobiliários. São títulos de dívidas lastreados em recebíveis do mercado financeiro e são utilizados como o MXRF11 para gerar renda. Então, o MXRF11 é um fundo de papel, diferente do KNRI, que é um fundo de tijolo. Mais para frente vamos falar sobre isso. O fundo de papel é um fundo que investe majoritariamente em CRIs e LCIs, buscando rendas em juros e correções monetárias. No MXRF11, nós temos seu gestor com a XP Vista, enquanto o seu administrador é o BTG Pactual. O BTG Pactual cobra uma taxa de administração de 0,90% ao ano. O fundo conta com uma base sólida de investidor de 1,2 milhões de cotistas. Para se ter uma noção, no mercado financeiro do Brasil atualmente, nós temos cerca de 5 milhões de pessoas, ou seja, desses 5 milhões, 1,2 milhão tem ao menos uma cota do MXRF11. Na estratégia de investimento do MXRF11, nós podemos abrir o RG deste fundo e aqui ele nos fala que o fundo visa a alocação de 80% do PL em CRIs, que são os recebíveis que eu falei, e até 20% do PL em permutas financeiras. O que é isso? É compra e venda de ativos, né? Então, pega um prédio, reconstrói ele e vende por mais caro, permuta. Este modelo de diversificação visa maximizar o ganho de capital no mercado secundário. Ele tem um patrimônio líquido de 4,13 bilhões. O rendimento distribuído em novembro do ano passado foi de 0,10 por cota, com um yield anualizado de 13,57%. O rendimento mensal é bastante atraente, mas é necessário frisar que ele está dependente das condições do mercado, da taxa de crédito e da Selic. O yield é o rendimento anual dividido pelo valor da cotação. Indica a rentabilidade de um fundo. E a taxa Selic é a taxa básica de juros do país, que influencia o custo do crédito e o retorno de investimentos da renda fixa. Analisando o RG, nós podemos ver que o seu fluxo de caixa está saudável, com receitas consistentes e reservas financeiras para quitar suas dívidas, tendo reservas acumuladas de correção monetária de 18,63 milhões de reais. Esse caixa acumulado serve para compensar momentos de alta na inflação. A liquidez diária do MXRF11, por ser um fundo muito grande, é uma grande vantagem competitiva em relação a outros fundos, com um volume negociado mais de 3,1 bilhão ao ano. E o que isso beneficia você? Bem, nós
precisamos de ter ativos com liquidez diária muito alta, porque se você compra esse ativo em um dia e acontece algo ruim, Deus me livre, aconteça algo ruim com você aí, você precisa de ter a capacidade de trocar essa cota por dinheiro. E com a liquidez elevada, você consegue facilmente trocar as suas cotas por dinheiro. Agora vamos para o KNRI 11. Este fundo começou no dia 11 de agosto de 2010. Ele se destaca por um portfólio muito diversificado, gerando renda a partir deles. Então, o KNRI, diferente do MXRF11, tem prédios, tem casas, shoppings, e ele aluga para os inquilinos esses prédios e recebe os aluguéis. Então, você consegue compreender a diferença entre um fundo de tijolo e um fundo de papel? Deixa aqui nos comentários. Os imóveis deste fundo variam de shoppings até imóveis corporativos. Sua gestão é da Quinha Investimentos e seu administrador, eu não sei falar o nome, é Intrag DTVM. A sua taxa de administração é um pouco mais alta que o MXRF11, ficando a 1,11% ao ano. O KNRI ele possui um patrimônio líquido de 4,53 bilhões e distribui rendimentos consistentes de R$ 1 por cota. Este foi o último rendimento de 2024. Seu portfólio é diversificado, o que garante uma segurança maior aos cotistas. Ele conta com 21 propriedades, sendo deles 13 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos. Isso traz uma diversificação tanto em local quanto em setor. Agora eu vou explicar um termo a vocês, a vacância. Vacância é o percentual de espaço vago em relação ao total. Esse é um dos problemas do fundo de tijolo. Você pode ter 20 imóveis. Se desses 20 imóveis você somente alugou 2, você está tendo uma vacância muito grande, pois 18 imóveis estarão desocupados. Mas este não é um problema para o KNRI. Ele tem uma vacância total de 2,84% ao mês e uma vacância financeira de 5,86%. Nós temos uma diferença aqui de vacância física e vacância financeira. Isso dá somente um vídeo para explicar. Deixa aqui nos comentários e dê um like nesse vídeo para indicar se você quer que eu faça um vídeo. O fluxo de caixa do KNRI é estável e ele é suportado por contratos longos com grandes inquilinos, mas ele tem uma diferença muito grande entre seu valor patrimonial e seu valor de cota no mercado, e isso pode abrir espaço para uma grande compra nossa. E aí fica a questão, será que ele está descontado no momento? Eu trouxe aqui para vocês agora uma comparação direta entre esses dois fundos. Como podemos ver aqui no quadro, eu trouxe o tipo de ativo deles, CRIs, permutas e FIIs. Ou seja, o MXRF11 tem esses 3 tipos de setor dentro do seu fundo, 3 tipos de trabalho. E o KNRI, imóveis comerciais e logísticos. O patrimônio líquido de um de 4,13 bilhões e o do outro 4,53 bilhões. A taxa de administração do MXRF11 é menor em comparação com o KNRI. O MXRF11 paga 0,10, a menos foi o pagamento de novembro de 2024. E o KNRI paga R$1 em dezembro de 2024. Aí os leigos vão olhar e vão pensar, é muito melhor eu comprar o KNRI, porque ele está me pagando mais. Mas você tem que comparar isso também com o valor que você compra por cada cota. Vacância física. O MXRF11 não tem, porque ele é um fundo de tijolo, enquanto que a vacância física do KNRI é de 2,84%. É uma vacância física muito baixa. Número de cotistas. O MXRF11 é disparado o maior fundo. E o fluxo de caixa deles, ou seja, suas dívidas com seus passivos e os seus ativos, está saudável de ambos. O do MXRF11 tem espaço para dívidas. E o KNRI, apesar de dever mais, ele tem mais tempo para poder pagar as suas dívidas. Agora, uma análise importante. Dívidas e alavancagem. O KNRI, por ter imóveis físicos, utiliza das dívidas para alavancar seus investimentos, com emissões de debêntures e financiamentos. Já o MXRF11, focado em ativos de crédito, não apresenta o mesmo nível de alavancagem direta. Comparando os riscos, os investidores devem considerar se preferem um fundo com dívida controladas, que é atrelada aos imóveis, ou um fundo de papel com menos exposição direta a financiamento. Vale a pena dizer que o KNRI é muito afetado agora neste momento pela taxa Selic alta.
E eu acredito que justamente este é o motivo do nosso KNRI estar caindo 13,29%, visto que as suas dívidas são atreladas à taxa Selic e ele faz dívidas pensando em longo prazo, a taxa Selic mais elevada acaba aumentando o valor de suas dívidas. E isso faz com que os cotistas se afastem desse fundo. Então nós tivemos uma desvalorização muito grande nesta cota. Reforço aqui neste vídeo, ele tem caráter apenas educativo e comparativo, sobre uma ótica de lucratividade e de desempenho financeiro. Como os fundos operam de maneiras diferentes no mercado imobiliário, nada disso deve ser levado como uma indicação de compra ou de venda de ativos. Agora vamos fazer uma análise real destes fundos imobiliários. Eu trouxe aqui para vocês um site onde nós vamos comparar ambos os fundos. Irei adicionar aqui o MXRF11 e o KNRI. Ambos os fundos foram adicionados. Então aqui nós podemos ver já algumas informações. Patrimônio líquido 4,1 bilhão, 4,6 bilhões, KNRI ganhando. A cotação aqui não tem essa de ganhar ou perder, não importa o valor que você está pagando, o que importa é o retorno que você vai ter sobre o valor que você pagou, ok? Podemos ver aqui que o KNRI está justamente mais descontado devido às suas dívidas, né? E isso apresenta um certo risco para os seus cotistas. Aqueles que têm uma maior aversão ao risco sai fora, e quem não tem e confia neste fundo faz as compras, né? Estou voltando aqui no dia seguinte, pois eu esqueci de dar uma informação importante do gráfico que você vai ver logo em seguida. Esse gráfico ele foi feito através de compra em um dia para os dois fundos, ou seja, não levou em consideração se um fundo estava em seu preço acima da média ou seu preço abaixo da média. Não, abriu o mercado, fizemos a compra. Então, vocês podem perceber aí que o MXRF11 ganhou de lavada do KNRI, mas nós temos que levar em consideração esse detalhe que eu falei. Às vezes, se você comprar sempre em locais estratégicos do fundo, ele pode sim apresentar uma rentabilidade maior. E aqui embaixo, eu coloquei R$1.000 por 10 anos, ok? Nos dois fundos. E nós podemos ver aqui o rendimento deles, Começou aqui no dia 1 no mês 1 de 2023 e agora no mês 1 de 2025, já contando os dividendos pagos, nós podemos ver que o KNRI perdeu para o MXRF11 de maneira geral, isso contando tanto o valor das cotações, ou seja, a variação da cotação, quanto os pagamentos de cada fundo, ok?